a Forluz, ciente dessas incertezas do cenário, acompanhando o mercado, como é o nosso papel mesmo, a gente percebeu ali incerteza, volatilidade. Então a gente foi aproveitando algumas dessas altas no começo do ano para reduzir a exposição a esses ativos de risco. Mas nós temos também os perfis de investimento, que é a escolha do participante de tomar mais ou menos risco. A gente aproveitou essas oportunidades que surgiram para comprar NTNBs com taxas acima do nosso RMA, acima das metas dos planos, né? Olá! Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação que apoia o participante na construção de um futuro seguro. Olá, seja muito bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação que apoia você na construção de um futuro seguro. Meu nome é Thiago Guimarães e hoje nós vamos falar sobre os resultados dos investimentos da Forluz no primeiro semestre de 2026. Para bater esse papo com a gente, nossa bancada está cheia hoje, a gente tem um time de peso. Vou dar as boas-vindas para Emílio Cáfaro, diretor de investimentos e controles da Forluz. Emílio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Olá a todos os participantes aí do Prevcast. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar do resultado aí da primeira metade do ano. João Paulo, gerente de renda variável e macrolocação. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. E Matheus Bahia, analista de renda fixa na Forluz. Seja muito Obrigado. bem-vindo, Matheus. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui mais uma vez também. Bom, antes da gente começar, eu convido você a deixar seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que um novo episódio estiver disponível. Bom, Emílio, vamos começar então do começo, né? Vamos falar do início do ano aí, que a gente teve alguns sinais positivos, né, para a economia. Mas o primeiro semestre acabou sendo marcado por algumas tensões geopolíticas, né, volatilidade global, inflação. Fala um pouquinho para a gente o que aconteceu na macroeconomia, né, nesse primeiro semestre e como que essa reviravolta interferiu nos investimentos da Forluz. É isso mesmo, Thiago. Na primeira metade do ano, nós tivemos muitas emoções, né? Inicialmente, nós começamos o ano com bastante otimismo. Por quê? Em nível global, as economias já estavam com a inflação um pouco mais controlada, com uma expectativa de redução na taxa de juros. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed já sinalizava uma maior estabilização do nível de taxa de juros, nível de desemprego mais equilibrado. Aqui no Brasil, da mesma forma, o Banco Central já tinha indicado, né, o início do ciclo de corte de juros, e foi isso que começou a ocorrer, né? Tivemos já, nesse primeiro semestre, 3 cortes de juros, só que esse corte de juros ele foi abaixo daquilo das expectativas que nós tínhamos no início do ano. Logo no início do ano, a gente tinha uma expectativa de fechar o ano de 2026 com uma taxa Selic entre 12% e 13%. Essa era a expectativa do mercado, né? E isso no início dos primeiros 2 meses do ano, os sinais eram tão positivos que o resultado de janeiro e fevereiro eles foram muito bons. Até no dia 28 de fevereiro, onde começou a guerra dos Estados Unidos, Israel e Irã. Com essa guerra, né, que todos têm acompanhado aí, né, nas manchetes dos jornais, tivemos aí a questão do petróleo. O petróleo, ele saiu de 60 dólares, né, o barril, e ele chegou a bater R$ 120 o barril. Dobro, né, do valor que inicialmente, antes da guerra. E com isso fez com que a pressão inflacionária no mundo inteiro disparasse, né? Então, reverteu toda aquela expectativa de início do ano, de um início de um ciclo de corte de juros. Então, a partir do mês de março, a volatilidade do mercado ela foi muito grande, né? O mercado esperando aí o que iria acontecer, o nível de incerteza ele estava muito alto, né? A gente não sabia quando que essa guerra iria terminar ou não iria. Canal de Hormuz fechado, o petróleo não passando, o preço do petróleo tinha expectativa, se a guerra fosse prolongada, poderia subir mais. Então, ficou nesse contexto muito difícil, até no mês de junho, que começaram as negociações, a liberação do Estreito de Hormuz, começou a dar uma melhorada. Isso tudo interferiu, né, no mercado econômico de uma certa forma. E os resultados nossos, né, quando isso bate na taxa de juros, isso bate também na macroeconomia de uma forma gerais, e isso bate na rentabilidade. Mesmo com esse contexto difícil que nós tivemos aí de início do ano,
Nós fechamos o primeiro semestre batendo as nossas metas atuariais no plano A e no plano Taesa. E no plano B, nós ficamos muito próximo da nossa meta atuarial. Então, mesmo nesse contexto difícil que nós tivemos nesse mercado, né, nós conseguimos aí um resultado muito expressivo e muito positivo. Por quê? Porque nossa carteira também ela já estava preparada, aproveitando essas oportunidades de mercado. Perfeito, Emílio. E como você disse, a inflação ficou, né, acima das projeções nos primeiros 6 meses do ano. E a projeção agora para o segundo semestre é um pouco mais otimista. Você pode falar, né, a gente poderia falar que esse cenário agora para o segundo semestre é de recuperação? A inflação é muito importante para a gente, porque ela faz parte da nossa meta, né. Nós temos o resultado nosso, a gente tem que entregar o IPCA, que é o índice de inflação, mais um ganho real. E com todas essas questões da guerra, a inflação no primeiro semestre ela veio muito pressionada, né, e ela veio aumentando a cada semana. E a expectativa dessa inflação para o segundo semestre, ela é bem menor. Pra você ter uma ideia, né, a expectativa de inflação para o ano foi 5,20%. Nos primeiros 6 meses do ano, ela foi 3,36%. E a expectativa para o segundo semestre é 1,77%. Então, com uma expectativa de inflação menor para o segundo semestre, né, e isso compõe a nossa meta, então isso traz para a gente uma possibilidade, uma expectativa da gente entregar um resultado melhor, um resultado acima das nossas metas atuariais, né. Então isso faz com que no segundo semestre a gente tenha uma expectativa de recuperação, no plano A e no plano Taesa a gente já está batendo meta, e no plano B a gente recuperar e terminar o ano batendo, entregando os resultados bastante positivos para a fundação. Bom, esse cenário macro exigiu uma certa cautela. A renda fixa e também as carteiras de imóveis, de empréstimos, funcionou como um escudo, né, para os nossos investimentos. Desempenhou aí um papel importante para os resultados. Queria perguntar agora para o Matheus, o que que explica esse bom desempenho desses segmentos? A renda fixa foi um ponto forte, apesar desse cenário. A estratégia que a gente definiu de alocar mais em CDI, que é principalmente o nosso caixa ali, já tem algum tempo que a gente está com um volume de caixa bem alto, e de aproveitar as oportunidades para comprar NTNBs marcadas na curva, ela se mostrou muito boa, muito acertada. Esses investimentos eles trouxeram mais segurança para a nossa carteira e estão entregando uma rentabilidade muito boa também. Em relação aos outros, investimentos ligados à nossa gerência, a carteira de imóveis, ela tá com o de imóveis físicos, né, ela tá com uma, vacância praticamente zero, e a nossa carteira de empréstimos está com uma inadimplência historicamente muito baixa, nunca foi tão baixa, essa inadimplência da nossa carteira de empréstimos. É bom lembrar também, né, que esses títulos, né, NTNBs marcada na curva, ela traz um resultado para o longo prazo. A gente aproveita as taxas, né, altas agora nesse momento, mas esses títulos eles vão render taxas altas até 2050, tem papel até de 2050. Então isso quer dizer, é garantindo agora um resultado para o futuro, um resultado de longo prazo. As NTNBs são aqueles títulos que são atrelados à inflação. Exatamente, que é a nossa meta, né, de entrega dos planos. Oi, Matheus, vamos falar agora então um pouquinho sobre o percentual de alocação da Forluz em renda fixa. Como que está estruturada essa parcela hoje? A gente está com uma alocação muito grande em renda fixa, né. Como o Emílio e você comentou agora há pouco, a gente aproveitou essas oportunidades que surgiram para comprar NTNBs com taxas acima do nosso RMA, acima das metas dos planos, né. O plano A é um exemplo, no plano A a gente está com 62% de NTNBs marcadas na curva, com uma taxa média de 6,8, lembrando que as metas do plano A é 5,51, né, ou seja, NTNBs aí IPCA mais 6,8, com a meta de IPCA mais 5,51. E a gente está com 22% da alocação do plano em caixa. Já no plano B, a gente está com 70% da carteira alocadas em NTNBs, com uma taxa de IPCA mais 6,25. Isso dá quase 1% a mais do que as taxas do RMA do plano B, e a gente está com 10% de caixa. Já no plano Taesa, por ser um plano mais jovem, a gente tem mais pessoas nos perfis de maiores riscos ali.
Então a gente está com um pouco menos de renda fixa, mas ainda assim bastante renda fixa. São 23% de NTNBs, é uma taxa de PCA mais 7,43. Lembrando que a meta do Thaís é PCA mais 4,3. E são 43% em caixa. Quando você fala marcado na curva, é exatamente capturar essa inflação que está um pouco mais alta, seria isso? Exatamente. O ativo marcado na curva, ele não sofre as oscilações de mercado ali, né? As coisas que acontecem, como, por exemplo, a guerra, não influenciam eles títulos. Então, eles têm uma rentabilidade mais consistente. Eles sempre vão render a inflação, mais a taxa contratada ali, né? Pegando um exemplo, a gente tem a taxa média no plano B de IPCA mais 6,25. Se a gente tiver uma inflação de 15, essa carteira de NTNBs ela vai render mais ou menos ali a 11,25, que seria a soma dos dois ali. Perfeito. E a gente sabe que a renda fixa traz essa certa segurança para o portfólio, né? Mas, por outro lado, a Forlus também procura oportunidades de investir em outros ativos de maior risco, né? Como a renda variável, os multimercados. Até porque a gente está falando desse conceito de diversificação, né? Que é importante, aquele velho conceito de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, eu queria perguntar para o João sobre esses ativos, né? Para falar um pouquinho sobre os ativos e qual que é a nossa exposição a eles hoje. Perfeito, Thiago. E acho que na sua própria pergunta você fez um comentário bem interessante, que é em relação a ativos de maior risco. E isso é importante deixar claro, porque no mundo de investimentos, na verdade, não tem ativos zero risco. Inclusive, a própria renda fixa, claro, tem papéis de renda fixa bem mais conservadores do que papéis de renda variável, por exemplo, mas a renda fixa também tem risco. Então, quando a gente está tratando aqui de ativos de maior risco, são ativos que têm maior volatilidade e exemplificando, são os ativos de renda variável, bolsa, os ativos de multimercado, e a Forlus faz parte da alocação estratégica dela também ter exposição a esse tipo de ativos. Isso faz parte também de uma gestão de portfólio adequada para diversificar, para balancear e para aproveitar ganhos em diferentes estratégias e também para navegar em diferentes cenários que possam acontecer na nossa economia. Então, esses ativos de maior risco, acho que o comentário importante para esse primeiro semestre de 2026, até o Emílio previamente falou um pouco sobre o assunto, eles performaram até muito bem nos meses de janeiro e fevereiro. Mas ao longo dos meses seguintes, a performance não foi tão boa, muito por conta desse cenário econômico comentado. Só que tem um ponto muito relevante aqui também. A Forlus, ciente dessas incertezas do cenário, acompanhando o mercado, como é o nosso papel mesmo, a gente percebeu ali incerteza, volatilidade. Então a gente foi aproveitando algumas dessas altas no começo do ano para reduzir a exposição a esses ativos de risco. Isso nos possibilitou navegar aí março, abril, maio, especialmente, que foram os meses mais complicados do primeiro semestre, permitiu a gente navegar esses meses com menor exposição a risco e sofrendo menos do que a gente teria sofrido se a gente tivesse com exposições mais altas. Tanto é que, como o Emílio comentou, a gente está batendo meta em 2 planos, e o outro plano que a gente não está batendo, a gente está ali com 97% da meta. Então, essa alocação em ativos de risco é muito importante, mas saber pesar ela, o nível de exposição a ela, também é muito relevante. É bom lembrar, né, que o risco é inerente à atividade de investir, né, não existe investimento sem risco. Um outro ponto também que o João já colocou muito bem, da questão de diversificação, a gente reduzir a exposição e risco, mas nós temos também os perfis de investimento, que é a escolha do participante de tomar mais ou menos risco, né, João? Você poderia falar até um pouquinho para a gente aí como é que foi isso no início do ano? Com certeza. E aqui tem um ponto bem curioso para a gente trazer aqui para o participante, porque acho que é bom até dar um passo atrás e lembrar, 2025, os ativos de risco, bolsa principalmente, performaram muito bem. Isso contribuiu para uma rentabilidade muito positiva para o perfil agressivo, para o perfil moderado, que superaram o perfil conservador e o perfil ultraconservador. O mesmo aconteceu em janeiro e fevereiro, como eu havia comentado anteriormente. E de fevereiro para março, a gente estava com a janela de migração aberta para os participantes. O que a gente observou? O participante olhando um pouco
do retrovisor do que tinha acontecido nos meses anteriores, vendo os ativos de risco performar muito bem, pensou: vou mudar para perfis com maior exposição a risco. Houve uma migração, para se ter uma ideia, do patamar de quase R$ 1 bilhão de participantes saindo do perfil ultraconservador, que é aquele perfil que não tem exposição à bolsa, que não tem exposição a investimentos no exterior, é aquele perfil que realmente tem uma alocação mais concentrada em renda fixa. E esse participante saiu do perfil ultra para os outros perfis, que aí sim tem uma diversificação de alocação em todos os segmentos. Com a guerra acontecendo, com o cenário de petróleo, inflação disparada, juros mais altos, esses ativos de maior risco acabaram não performando tão bem, e o participante que migrou acabou sentindo os efeitos dessas rentabilidades não tão boas nas suas respectivas cotas. Mas é importante também trazer um pouco do trabalho nosso aqui, de contenção de danos, vamos dizer assim. O participante buscou maior risco ao fazer a migração. Mas a gente aqui na Forluz, né, Emílio, não necessariamente a gente precisa obrigatoriamente aumentar o risco do plano. A gente tem, até conforme nossas políticas de investimentos, alguns patamares mínimos e máximos de alocação em cada classe de risco. E a gente acabou não comprando mais ativos voláteis, mais ativos de bolsa, mais ativos de multimercados. Pelo contrário, a gente fez uma redução de exposição, o que ajudou muito mesmo a esse participante que fez essa migração sofrer um menor impacto. Concluindo, né, esse movimento, né, de no mês de fevereiro, de buscar maior risco, e em julho voltar, na prática, o participante realizou o prejuízo desses 3 meses. Esse é um ponto que a gente comenta muito aqui no Previcast, no jornal, a gente está sempre falando sobre esse assunto, que o participante não pode tentar acertar o melhor momento de mercado, porque isso ninguém acerta, isso é muito difícil, né? Uma pandemia, uma guerra, ninguém tem como prever isso. E isso impacta diretamente a macroeconomia e, consequentemente, né, os ativos de risco. Então, esse é um ponto. Nas nossas redes, nós temos vários papéis, vários Previcast falando sobre esse assunto, que depois vocês podem procurar lá também para tomar ciência disso. Sim, a gente já falou sobre perfil de investimento aqui no Previcast, episódio 19. Vale a pena os participantes conferirem, porque ajuda a refletir melhor, né? Se o participante está no melhor perfil, a fazer escolhas mais conscientes. E eu queria aproveitar esse assunto ainda para perguntar para o João se essa questão do perfil de investimento influencia por que os resultados, às vezes, dos planos, por exemplo, plano A, plano B ou Taesa-Prev, costumam ser diferentes, né? O que está por trás? Inclusive, é uma dúvida dos participantes. O que está por trás disso, João? Tem relação sim, Tiago. Claro que não é só isso, tem vários outros fatores que também causam esse impacto e essa diferença de rentabilidade entre os planos, mas eu vou comentar isso porque, claro, o participante está ouvindo aqui a gente falar: 2 planos bateram meta, um outro não, um outro está um pouco atrás da meta. E aí o participante deve ficar se perguntando: mas por que o meu plano não bateu? Ou por que eu estou no plano A que bateu, o plano B não bateu? Então é uma dúvida que é muito importante esclarecer. E, bom, eu vou chegar nessa questão do perfil, mas acho que as diferenças dos planos são até um pouco mais amplas do que unicamente em relação à parte do perfil. Então, começando pelo plano A, ele é um plano BD, um plano de benefício definido. Então, é aquele plano mutualista que tem um caráter atuarial muito mais bem definido. Então, ele é um plano hoje na Forluz que ele tem, dentre os 3 planos, a menor exposição a risco, a menor volatilidade e é o plano com maior concentração em ativos de renda fixa. Por outro lado, os planos B e Taesa são 2 planos que sim têm perfis de investimento. Isso faz uma diferença na alocação, porque parte da nossa alocação vem da opção pelo participante por perfis de maior e menor risco, mas eles também possuem outras diferenças intrínsecas entre eles. Enquanto o plano B é um plano CV, contribuição variável, ou seja, ele tem dentro do plano B um pouco da parte atuarial, muito parecida com o plano A, mas tem também uma parte financeira. E o plano Taesa é um plano CD, contribuição definida, cuja característica é exclusivamente financeira. Então, são diversos aspectos
que tornam esses planos diferentes, com características diferentes, com objetivos diferentes, e até mesmo por isso a carteira, o portfólio de investimentos também vai ser diverso entre eles, o que justifica o porquê deles não apresentarem as mesmas rentabilidades todos os meses e ter essa variação mesmo para cada um dos planos. Perfeito, ficou claro, João. A gente está finalizando já o episódio, mas antes eu queria perguntar para o Emílio, né? Diante desse cenário tão desafiador, né, a gente ainda tem outros desafios para o segundo semestre. Qual que é a perspectiva da Forluz, Emílio, para o restante de 2026 e qual mensagem que você gostaria de deixar para os participantes? Primeiro, eu gostaria de lembrar que nós temos uma eleição aí pela frente, né? E uma eleição que parece que vai ser muito equilibrada. E essa disputa eleitoral, ela vai trazer ainda muita volatilidade aí para o mercado. Além disso, nós temos lá fora as questões da guerra, o cenário geopolítico, porque já teve novamente agora um bombardeio, né, dos Estados Unidos no Irã. Então a guerra fala que está assinando um acordo, mas de repente tem um novo bombardeio. Então a situação geopolítica ainda está muito estável. Agora, a notícia positiva, né, como eu já falei, nós temos uma perspectiva aí de uma inflação menor para o segundo semestre. A nossa carteira também, como falado aqui, nós já preparamos a nossa carteira, nós estamos muito bem posicionados para enfrentar esses desafios, né? Uma parcela de renda fixa maior, com taxas acima das nossas metas atuariais, contribui para a gente atingir os nossos objetivos no segundo semestre. Então, a perspectiva nossa, né, a gente está bem otimista para finalizar o ano, cumprindo as nossas metas atuariais em todos os 3 planos. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa perspectiva de finalizar o ano. A gente está muito otimista com relação a isso. E se o participante quiser saber mais, né, sobre rentabilidade do primeiro semestre, a gente tem os nossos boletins de investimento que a gente divulga mensalmente no portal. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, tá aparecendo na tela também. E eu queria agradecer, Emílio, João, Matheus, pela presença e pelos esclarecimentos que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. A gente que agradece. Agradeço. Obrigado. Obrigado, Foi Thiago. ótimo. Valeu. Bom, agradecemos também a sua audiência e te convidamos a continuar acompanhando a Forluz nas redes sociais. Até a próxima.